Olá! O capítulo 3 da nossa resenha trata de uma mulher muito forte e que a história dela também fala sobre algo que eu atuo, sobre a minha profissão, não diretamente a minha profissão, pois sou advogada, mas fala de uma juíza. E que hoje em dia, se hoje em dia, o papel de uma juíza é importante, imagina o papel de uma juíza antes de Jesus nascer, Naquela sociedade antiga, Esse livro é maravilhoso, por isso que eu tô lendo e resolvi compartilhar com vocês. Espero que curtam, se inscrevam no canal, comentem. É atemporal as lições da Bíblia e isso mexe com o meu coração e eu espero que esse pouquinho que eu passo para vocês também façam vocês crescerem e conhecerem e até lerem o livro que eu coloco na descrição do vídeo, o nome completo do livro, a edição 2013, 12 Mulheres da Bíblia, Aprendendo com Exemplos de Vida e Vitória, de Leonette Smith Batalha. É um livro que eu ganhei de presente e veio numa hora muito, muito boa. Débora é um nome hebraico que significa abelha de mel, mas ela era mulher de um homem que tinha um apelido de Tocha. Então era a mulher do homem, o significado do nome dele era Lapidot, que significava tocha, iluminação. A tocha é algo forte, poderoso. Ela viveu na época de juízes, antes da monarquia, antes de Samuel, que foi o último juiz, nomear Saul, e depois ele nomeia o rei Davi. E nessa época cada um fazia o que achava em Israel, o povo não tinha uma liderança assim muito firme, e aí quando o povo se afastava do Senhor, ele era entregue aos opressores, mas quando clamava a Deus, era levantado o juiz e o povo era protegido. Débora foi juíza, profetisa, esposa, julgava debaixo de palmeiras, segundo a Bíblia, e seus dons tinham muita influência pelo povo. Ela deixava os seus dons que Deus deu serem usados ao bem do próximo. A história dela está em 2 capítulos da Bíblia, que eu não vou ler aqui, eu deixo para que vocês leiam, Capítulo 4 e 5 do livro de Juízes. Débora foi uma representante do Senhor, que Deus usou meios naturais e sobrenaturais para que as planícies que o exército de Cícera estava entrando para subjugar, oprimir o povo hebreu, fossem sobrenaturalmente com uma chuva, virasse um pântano e nisso o exército dos inimigos se desestabilizaram todos e aí Débora ganhou a guerra, Depois vocês leiam lá os detalhes que são bem interessantes da ação dela, O que a autora nesse capítulo 3 nos traz? Que ao final da batalha, Débora cantou o hino de gratidão a Deus de Israel. Ela era uma poetisa. Tinha sensibilidade, os poetas são pessoas sensíveis, Se você é poeta, pintor, cantor, musicista, são pessoas que têm uma sensibilidade, é um dom especial. E se esse seu dom está quieto, não deixe quieto. Use esse presente que Deus lhe deu. Outra lição, em um momento onde na sociedade as mulheres nem eram contadas, uma mulher foi à guerra, era juíza, profetizava e era ouvida. Vejam o poder que Deus deu a essa mulher, Então tem um trechinho do livro aqui bem interessante. Apesar das conquistas femininas que permitem as mais ousadas,
Hoje não é mais uma admiração encontrar mulheres que se destacam em várias áreas da sociedade, seja na política, na saúde, em decisões mundiais. Mas no ano 1100 a.C., não era assim. Até hoje, né, a autora fala isso, as conquistas femininas ousadas. Até hoje as mulheres buscam conquistas femininas ousadas em vários aspectos da sociedade. E quando as mulheres agem nessas conquistas com ética, com amor, usando da sua sensibilidade, o valor é enorme, né? Temos cientistas, juízas, advogadas, professoras, são muitas professoras que têm ali nas mãos dela poder decisório para futuros, né? Outra lição. Débora foi a única mulher na época de juízes e atuou judicialmente. Ela ouvia e decidia casos. É bom a gente ouvir antes de decidir. E aí, diante disso, né, eu fiz uma pesquisa que está lá escrito no meu blog, uma pesquisa não, uma ponderação de algumas coisas que eu já tinha ouvido falar sobre a presença e o crescimento das mulheres no Poder Judiciário brasileiro. É ainda desafiador. Poderia ser meio a meio, né, haver um equilíbrio da diversidade, mas as mulheres ainda estão batalhando e conquistando esse espaço. Vejam, no nosso Supremo Tribunal Federal só passaram 3 mulheres. Os outros ministros do sexo masculino, né? Existem nos tribunais federais, né? A maioria é formada por homens. É inegável essa luta da conquista dos direitos da mulher, que culminou em vários ganhos importantes para a família, para as crianças. Vocês vão perceber um corte aqui nesse vídeo, mas é porque eu estava falando das juízas, das mulheres no judiciário, e aí a câmera parou e, como eu estava dizendo, tá na descrição do vídeo, olhem lá no meu blog algumas outras considerações. E, como eu sempre digo, é uma conversa. Meus vídeos não são editados, estou aqui conversando com vocês, falando coisas que eu aprendo. O meu perfil do YouTube, como do meu blog, é livre, são assuntos diversos, né? Então, continuando, Débora era casada, tinha suas responsabilidades domésticas, era profetisa, porta-voz do Senhor. Ela não falava o que ela queria, ela tinha que falar os planos de Deus. E Débora foi guerreira, como eu falei no começo do vídeo, né? Então, assim, gente, pra gente não ficar muito longo, né? Porque é cansativo, vídeos longos demais. Eu mesma prefiro as mensagens mais curtas, né? Porque vocês podem acessar, ler o livro e se aprofundar também nos estudos da Bíblia sobre essa personagem incrível. Eu digo para vocês que nós temos que ter coragem. Ela tinha coragem. Ela foi à guerra junto com Baraque, né? Que era o estrategista, que era o líder do exército. Ela atacou opressores, libertou o povo. Então, se você está precisando de coragem, peça sabedoria e coragem ao Senhor. Se está precisando de justiça, peça ao Senhor, né? Busque a posição da sua vitória, como Débora buscou, mas com o Senhor como parceiro. A Débora, ela escreve um cântico no final, tá lá em Juízes 5, que reconhece Deus em todo o tempo na sua vida como seu parceiro, como o Senhor da sua vida. São várias mulheres de fibras que eu conheço, que não se intimidam diante de guerras. Guerras do dia a dia, gente. Guerras da rotina, de cuidar dos filhos, de se organizar. Guerras de crescer, de estudar. São guerras. E quando se trata da família, mulheres são Déboras, são guerreiras. E devemos nos libertar do medo, do conformismo, não ficar dormindo,
defender o outro, ouvir o outro, ser éticas, nos posicionarmos, principalmente se somos mulheres que cremos em Deus. E assim cuidar dos outros ao nosso redor, que é uma característica muito das mulheres, né? Deus é o nosso parceiro. Conte com Ele. A Débora contou e a parceria foi infalível. Na descrição do vídeo eu deixo alguns versículos sobre Deus, nosso parceiro nas guerras, nas batalhas. E eu vou ler só Juízes 5:31. Assim, ó Senhor, pereçam todos os teus inimigos, porém os que amam sejam como o sol quando sai na sua força. Espero que gostem, comentem. Até o próximo capítulo.